Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom, nós chegamos no 6º dia da criação, ou seja, chegamos na sexta-feira da criação. E eu gostaria de compartilhar com você o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 24 a 31, que nos diz assim: Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Bom, no 6º dia da criação, o Senhor vai criar e concluir a sua criação, criando os animais selváticos, os animais selvagens. Ele vai criar os animais domésticos, vai criar também os répteis, incluindo a serpente, e ele vai criar também o homem. Deus, no 6º dia da criação, ele conclui toda a sua obra, ele conclui toda a sua criação. E eu queria falar um pouco a respeito dessas 4 coisas que Deus vai criar no 6º dia da criação, na sexta-feira, terminando a sua semana de trabalho, para logo então descansar no 7º dia. O primeiro que eu gostaria de falar então, em sequência, numa ordem que nós vimos no texto, é sobre os animais selvagens, os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito. Observa que o Senhor Deus, ele vai criar os animais selvagens, e ele então vai fazer uma separação entre animal selvagem e o animal doméstico. O que esses animais estavam representando? O que Deus queria mostrar através desses animais selvagens? O que Deus queria mostrar através disso tudo? E por que Deus vai criar esses animais selvagens no 6º dia, sendo que já existia o ambiente para que eles pudessem existir antes do 6º dia? Mas por que a Bíblia vai fazer questão de descrever para nós que foi no 6º dia que Deus vai criar os animais selvagens e os animais domésticos? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, de tentar explicar como eu vejo tudo isso, é que esses animais selvagens, eles representam as feras, ou seja, o reino dos homens. Os animais selvagens, eles dominam os animais domésticos. E esses animais selvagens que Deus está criando no 6º dia da criação, ele representa o reino dos homens, os reinos dessa terra, os reinos que iriam dominar este mundo e dominar, por consequência disso, os animais domésticos. Em Daniel capítulo 7, versículos de 2 a 7,
está escrito assim: falou Deus e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. E depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. O profeta Daniel, ele teve várias visões no decorrer do seu ministério. Uma das visões que Nabucodonosor teve naquela época foi a visão e o sonho da estátua de Daniel. Aquela estátua também representava esses reinos que iriam dominar a terra depois da Babilônia. Então nós temos a cabeça de ouro, que representava a Babilônia, os peitos e os braços de prata, representando os medos e os persas. Nós temos então a cintura de bronze, representando a Grécia, naquela estátua, as pernas de ferro, representando Roma, e nós temos os pés e os dedos, representando esses 10 reinos que iriam surgir no final da história, misturado com barro. Bom, o profeta Daniel, ele está tendo uma visão agora desses mesmos reinos, porém em forma de animais. E ele quer nos mostrar algo muito interessante através de tudo isso. Como eu já disse, esses animais criados no 6º dia, esses animais selvagens, seriam esses animais que iriam dominar os animais domésticos. Os animais selvagens, eles sempre dominam os animais domésticos. Eles devoram os animais domésticos. E nós temos então nessa visão de Daniel 4 animais, e nenhum desses animais que Daniel vai ver são animais domésticos. Todos eles são animais selvagens, representando o reino dos homens, representando os reinos dessa terra. Bom, Daniel então, ele vai ter na sua visão, a primeira visão vai ser de um leão. Esse leão também representava a Babilônia, aquele reino que Daniel se encontrava dele na época em que recebeu as visões. Babilônia. Mas logo em seguida, Daniel percebe que vai surgir um urso. E esse urso, ele tem 3 costelas na boca. Se o texto estava querendo, e se as visões estavam querendo mostrar que esse urso devorou o leão, porque agora ele que estava dominando, uma costela só seria suficiente. Mas por que esse urso, então, ele traz 3 costelas na sua boca? Esse urso, ele representa os medos e os persas que dominaram após a Babilônia. Mas por que então essas 3 costelas? Nós temos ainda 2 reinos e 2 animais que governaram antes da Babilônia. Nós temos o Egito, que foi o primeiro reino mundial. Nós temos então a Síria, o segundo reino mundial, e depois então a Babilônia. Ou seja, 3 reinos antes do urso. Então, quando Deus mostra para Daniel essa figura desse urso com 3 costelas na boca, ele então está querendo mostrar que antes desse urso já se passaram 3 animais. E que esse urso é como se tivesse já derrotado 3 animais no passado. Que seriam então o Egito, a Síria e agora derrotou a Babilônia. E quem então estava governando agora nesse tempo
eram os medos e os persas, inclusive que o próprio Daniel vai ter o privilégio de ver uma parte da sua profecia se cumprir, porque Daniel, ele fica vivo e ele continua sendo profeta de Deus até que esse reino domine a Babilônia. Então nós vemos que Daniel, ele está mostrando para nós esses 4 animais. Eles representam então aqueles animais selvagens que iriam dominar os animais domésticos que Deus criou no 6º dia. Mas logo em seguida, depois que o urso dominasse, iria surgir então o leopardo. Esse leopardo tinha 4 asas e também tinha 4 cabeças. Esse leopardo é a mesma cintura de bronze da estátua de Daniel, que representa a Grécia, que iria dominar depois dos medos e os persas. A Grécia foi dominada por o seu grande líder Alexandre o Grande, mas logo após a sua morte, o seu reino foi dividido pelos seus 4 generais. Então, os seus 4 generais tomaram conta do reino da Grécia, e por isso, esse leopardo, ele vem então com 4 cabeças, representando esses 4 generais que iriam dividir o reino da Grécia, iria dominar esse reino em 4 cabeças, em 4 líderes. Logo em seguida, então, Daniel, ele teve a visão do 4º animal. O 4º animal era espantoso. Daniel não fala o nome dele, mas diz que ele é espantoso, terrível. E esse animal, ele tinha dente de ferro, ou seja, as mesmas pernas de ferro da estátua de Daniel, porque esse animal espantoso que tinha dente de ferro e devorava tudo, representa o Império Romano, que dominaria depois da Grécia. Então, e esses 10 chifres representam os dedos da estátua lá que Daniel também teve as visões. Então, percebe que nós temos aqui 4 animais, todos selvagens, representando o reino dos homens. E temos mais 2 animais que não está escrito aqui, que Daniel não está vendo ele, porque já havia passado, que seria o Egito e a Síria. Então, nós vemos que esses 4 animais, juntamente com o Egito e a Síria, vão formar 6 cabeças, ou seja, 6 animais que dominaram este mundo. Mas ainda Deus não parou a sua revelação por aí, porque Deus, ele quer mostrar para nós que o mundo, exatamente por isso ele vai criar esses animais no 6º dia, porque assim como nós já vimos em estudos passados, que Deus ele vai trabalhar em 6 dias, então ele vai concluir toda a sua obra em 6 dias. Deus também, ele quis mostrar para nós que esses impérios mundiais, esses impérios do mundo, eles iriam concluir também a sua obra em 6 dias, ou seja, no 6º dia. Então no 6º dia nós temos Deus concluindo a sua obra, mas também temos esses reinos mundiais também concluindo toda a sua obra. E é claro, no 6º dia milenar. O que eu queria ver com você e ler com você, o outro texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha que interessante. Daniel ele vê aqueles reinos que nós vimos anteriormente, representado por aqueles animais. João, vendo as revelações do Apocalipse, ele vai ver um animal, ele vai ver uma besta. E essa besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, essa besta é um animal que tem 7 cabeças e 10 chifres. E aqui diz o texto que esse animal, essa besta, ela era semelhante ao leopardo,
semelhante ao leopardo, ela tinha boca de leão e os pés como de urso. Você consegue ver que os mesmos animais que Daniel viu estão representados nessa besta de Apocalipse, porém essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres, representando assim os 7 impérios mundiais que iriam dominar este mundo até o 6º dia, ou seja, no final da criação, no final do 6º milênio, no 6º dia da criação, vai então concluir a 7ª cabeça deste animal. Nós já passamos por 6 impérios mundiais. Está faltando se levantar o 7º império mundial. E este 7º império mundial, essa 7ª cabeça, são os 10 dedos da estátua de Daniel e os 10 chifres dessa besta, que vai formar então a 7ª cabeça, para que então o anticristo venha reinar sobre essa terra. Então, esses animais selvagens que Deus vai criar no 6º dia representava o império dos homens, representava os reinos dessa terra, o reino dos homens, que iriam subjugar, que iriam dominar, massacrar os animais domésticos. Esses animais selvagens representam esses impérios que iriam fazer isso. Ainda quero ler com você Apocalipse capítulo 12, verso 3, que diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Bom, nós já vimos que esses impérios mundiais, aquela besta de 7 cabeças, eles vão dominar. E o único império que está faltando para formar essa besta de 7 cabeças são 10 nações que irão dominar este mundo outra vez. Nessa 7ª cabeça, e após levantar essa 7ª cabeça, após essa 7ª cabeça ser levantada, então João ele vai ter uma visão de que no meio da semana, quando a 7ª cabeça governar, e a Bíblia vai dizer que ela deve governar por pouco tempo, porque ela vai governar apenas 3 anos e meio. Ou seja, esse último império mundial, ele vai dominar 3 anos e meio. E aí, nós vamos ter então o 8º rei. Esse 8º rei é representado na figura desse dragão que nós acabamos de ler no Apocalipse. Percebe que um dragão semelhante à besta, um dragão que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que isso? A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que esse dragão é a mesma antiga serpente lá do Gênesis. A antiga serpente do Gênesis nós sabemos que é o diabo. Então esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres representa a Satanás. E por que aqui João está vendo um dragão ao invés de ver a besta? Porque Satanás, observa que no texto de Gênesis, quando nós lemos, nós percebemos que quando Deus ele termina a criação do homem, Deus ele vai dizer para o homem dominar a terra e sujeitar a terra. O homem era para dominar, ou seja, Deus entregou o domínio da terra para o homem. Mas quando nós desobedecemos a Deus no jardim do Éden e obedecemos então a antiga serpente, nós então entregamos o domínio da terra para ele. Nós entregamos o domínio da terra para a serpente, o diabo, o dragão. E esse dragão então, o diabo, ele iria dominar este mundo em sete impérios mundiais. E após o 7º império mundial, ele viria pessoalmente dominar essa terra. Ou seja, ele iria usar 7 impérios mundiais para preparar o reino dele, para que ele então pudesse vir reinar sobre toda a terra. E é por isso que nesse tempo João está vendo, ao invés de ver uma besta,
ele está vendo um dragão de 7 cabeças, porque aqui já é a pessoa, ele dominando através do anticristo, dominando toda a terra, e o seu reino já foi preparado. Então agora ele veio para dominar todas as nações sobre a terra e subjugar esses povos. Então, o que eu queria mostrar para você é que esses animais selvagens que Deus vai criar no 6º dia da criação, ele aponta para isso. Ele aponta para esses impérios mundiais, para os reinos dos homens que iriam subjugar e dominar todos os demais homens de sobre a face da terra. Bom, continuando. E os animais domésticos? O que os animais domésticos representavam? Eu queria ler com você um texto que se encontra também em Daniel capítulo 4, que nos diz assim, verso 12. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam-se sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Observa que Daniel teve uma visão sobre o império da Babilônia, o império de Nabucodonosor. E nessa visão, ele viu o império babilônico e Nabucodonosor como se fosse uma grande árvore. Então ele viu que todos os animais, os restantes animais da floresta, achavam sombra debaixo dessa árvore e se alimentava dessa árvore. De maneira que essa árvore então dava para os demais animais do campo todo o sustento que eles precisavam. Olha que interessante. Então nesse texto nós estamos vendo Deus, na sua visão, comparar o ser humano que seria dominado pela Babilônia como animais. E por que eu estou dizendo isso? A palavra doméstico no hebraico se refere a gado. Isso mesmo, gado. A palavra doméstico no hebraico se refere a gado. E nós estamos vendo e entendemos que os animais selvagens, eles dominam o gado. Bom, é muito fácil a gente entender que esses impérios mundiais que surgiram no decorrer da história e que ainda está chegando o tempo de surgir a 7ª cabeça, eles tratam de certa forma os seres humanos e o homem como se fosse gado. Alguns até já cantaram músicas nesse sentido. Tem uma música muito antiga que diz: vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vocês que fazem parte dessa massa, não sei se você está lembrado dessa música. Então eles revelaram isso através de muitas canções. Então o povo é o gado que é marcado, e esses impérios mundiais subjugam o gado, que são os animais domésticos. Então eu queria só mostrar para você que esses animais domésticos, eles representam todos os demais homens da terra que seriam subjugados e dominados por esses animais selvagens que representam esses impérios mundiais, o império dos homens. Também nós vemos Deus falar que criou répteis, serpentes, inclusive. O interessante é que quando Deus disse para que nós dominássemos a terra, Ele também disse que nós deveríamos dominar sobre os animais que rastejam. Isso inclui a serpente. Mas ao invés de dominar a serpente, nós então entregamos o reino para ela. E ela passou então a nos dominar e a nos governar e nos maltratar. Mas Deus então, Ele vai criar também naquele dia o homem. No 6º dia, Ele também vai criar o homem. Por isso que o número 6 é número de homem. E nós temos lá no Apocalipse um número de homem
apontando para o anticristo, que é 666. O número 6 é um número imperfeito. O número perfeito e completo é o 7º. O número 6 é imperfeito. Então nós temos lá 6 imperfeito, 6 imperfeito e 6 imperfeito. Imperfeito 3 vezes, que é exatamente o número da besta, do dragão, da serpente e daí por diante. É esse número que se encontra em Apocalipse. Bom, mas vamos falar do homem. Deus, ele vai criar o homem no jardim do Éden, naquele dia. E eu quero ler com você um texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, que nos diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então aqui está o ponto de partida para a nossa escravidão nessa terra. Porque quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para que pudéssemos dominar sobre toda a terra. Dominar os animais, inclusive dominar todos os répteis que rastejam. Réptil que rasteja é a serpente. Então era para a gente ter o domínio até mesmo da serpente. Mas, no entanto, através da nossa desobediência, nós entregamos o domínio para ele a partir daquela queda do homem no jardim do Éden. E nós entregamos então o domínio de toda a terra para ele, para Satanás, para a serpente. E aí você pode estar me perguntando assim: não, mas quem domina o mundo é Deus. Não. Você está enganado. Em Lucas, capítulo 4, versículo 5 a 8, quando Jesus foi tentado no deserto, ele diz para nós assim o texto: E levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Percebe que quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, a última tentação, ele leva Jesus no monte e mostra para Jesus todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Que reinos? Esses impérios e a glória desses reinos. E ele diz: se você prostrado me adorar, eu te darei toda a glória, toda a honra desses reinos, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quer. Jesus ali não vai dizer para o diabo: não, você não tem nada. Como você pode dar o que você não tem? Não, Jesus não vai dizer isso. Por que que não? Porque de fato os reinos do mundo, os impérios mundiais, foi entregue para ele o domínio da terra. E quem entregou foi Deus? Não, nós entregamos através da nossa desobediência. E por isso ele domina sim. Mas olha que interessante, que o diabo, ele não obriga Jesus a adorá-lo, mas ele faz um negócio com Jesus. E ele diz: se você prostrado me adorar, eu te dou o reino e a glória destes reinos, porque a mim me foi entregue. Assim como o diabo sempre vai fazer isso através dos impérios, dos seus reinos, e vai fazer agora no último tempo também, no último império. Ele não vai obrigar você, de certa forma, até certo ponto da história, a fazer o que ele quer, à força. Mas ele vai propor para você também um negócio. A marca, por exemplo, você aceita ela, senão você não vai comprar e nem vender, você não vai poder desfrutar das coisas que esse reino te oferece. E daí por diante, ele sempre tem feito isso, principalmente nos nossos dias atuais agora. Se você não fizer isso,
então você não vai ter os benefícios que esses impérios vão dar para você. Então sempre ele vai nos colocar para tomar escolhas desse tipo. Ele sempre vai propor para nós um negócio. E nós temos vivido isso. Se você não aceitar tal coisa, então você não vai poder fazer isso. Você não vai ter os benefícios que esses reinos vão poder te oferecer. Sempre ele vai propor para você e para mim um negócio. Cabe a nós então decidir o que vamos fazer. E aí, o que eu quero mostrar para você então, aqui nesse ponto, é que Deus criou o homem no sexto dia e deu o domínio para o homem dominar toda a terra. Toda a terra. Mas existe algo também muito interessante nessa criação do sexto dia do homem que me chama muita atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 29 a 30, nos diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Observe que quando Deus terminou a criação do homem, Ele vai dizer que vai dar para o homem os frutos das árvores para o homem comer, a erva do campo, mas Deus não dá para o homem carne para o homem comer. Assim como também não dá para os animais e o homem não comia carne antes da queda do homem. E por que não? Porque não tinha derramamento de sangue. A criação de Deus ela era perfeita. Eu não estou aqui dizendo que é proibido comer carne, mas eu estou dizendo que derramar sangue, tanto os animais passaram a derramar sangue para comer outros animais, matando, tirando a vida, assim como o homem também passou a derramar sangue, um dominando o outro, mas antes da queda não. Havia uma harmonia até mesmo entre os animais. E é exatamente isso que vai voltar a acontecer. Depois que esses impérios dominar e tiver o seu período de domínio, o nosso rei, o Senhor dos Senhores, vai voltar a este mundo. E a Bíblia diz que ele vai dominar sobre toda a terra. E ele então vai trazer uma paz perfeita. Uma paz perfeita de maneira que o leão vai comer palha com o boi. Ou seja, vai ser restaurado aquilo que lá no Éden se perdeu. Vai voltar a acontecer outra vez. Então, o derramamento de sangue foi consequência do pecado do homem, da nossa desobediência de Deus lá no jardim do Éden. Mas eu não posso esquecer do que Deus vai criar no final desse dia. Na sexta-feira o Senhor começa criando os animais selváticos. Depois então ele cria os animais domésticos. E aí os répteis. E depois então ele vai criar o homem. Mas ele vai concluir a sua obra. Ele conclui toda a sua obra. Na sexta-feira à tarde, pelo menos eu consigo imaginar isso na minha cabeça. Na sexta-feira à tarde, concluindo o seu dia de trabalho, Deus vai criar a última criação dele. Ele encerra toda a criação dele, criando a mulher. E não é por acaso que ele vai fazer isso. E sobre a criação da mulher, tem algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você o meu entendimento a respeito disso. Gênesis capítulo 2, verso 21 a 24 nos diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A criação da mulher é perfeita. Deus
Ele não precisava ter dado detalhes de como a mulher foi criada, mas ele vai dar. E eu tenho certeza que não é para tirar nossa curiosidade de como a mulher foi criada, mas é porque nesses detalhes da criação, Deus queria mostrar algo muito interessante para a gente refletir. A última obra do Senhor, na sexta-feira, vai ser a mulher. Ele encerra a sua criação construindo e formando a mulher. E sobre essa formação da mulher, eu tenho algo para te falar que é algo muito interessante. Eu queria que nós analisássemos alguns pontos nessa história. Primeiro, a palavra homem no hebraico significa esposo. Segundo, quando o texto diz que Deus fez o homem cair em um sono profundo, a palavra cair no hebraico, ela traz um entendimento de morte violenta. Guardem, morte violenta. Terceiro, ele vai tirar do homem uma costela. E a palavra costela no hebraico significa viga, ou seja, aquilo que a gente usa para construir algo. Quarto, ele vai transformar aquela costela numa mulher. Ou seja, a palavra transformar no hebraico é construir. Então ele pega aquela costela e constrói a mulher. E por último, a palavra mulher no hebraico significa esposa. Eu queria convidar você a juntar comigo esses pontos. Pensa comigo. Deus pega o homem, mata ele violentamente, tira dele a viga, a costela, fura o seu lado e transforma e constrói a esposa dele. Por quê? O que Deus estava querendo nos mostrar naquele momento, através desses detalhes? Deus estava querendo nos mostrar que Ele iria enviar Jesus na cruz, ia matá-lo violentamente. Veja, quando Jesus estava na cruz, o seu lado foi furado. E através então da sua morte violenta, o esposo, ele mata o esposo violentamente, fura o seu lado, para que através dessa morte violenta, do derramamento de sangue dele, ele construísse então a sua esposa, a igreja. Observa que Deus então ele vai concluir toda a sua criação com a mulher. Assim como Deus também, no final do sexto dia milenar, Ele também vai concluir a sua criação, que é a sua igreja. Ele vai terminar de formar a sua esposa, a igreja, no final do sexto milênio, no sexto dia da criação. E é por isso que Ele vai concluir também a sua obra natural, construindo a mulher. Porque aquela mulher sempre foi uma figura da igreja. E a morte de Adão, violentamente, através dela, tira a costela e faz Eva. Eva sempre foi uma figura da igreja. E Deus está querendo mostrar para nós então isso. Então perceba, Deus ainda está trabalhando na construção da sua esposa, da sua casa, da sua morada, da sua noiva. Mas no final do sexto milênio, Ele vai então casar com a sua noiva. Por isso o texto ele vai continuar nos dizendo algo muito interessante que diz assim: portanto, o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa e se tornam um só. O texto diz uma só carne, mas Paulo vai dizer que nós em Cristo nos tornamos um só espírito com Ele. Interessante que a igreja ela é chamada de corpo de Cristo. Nós somos o corpo do Senhor, porque Cristo, Ele veio aqui na terra e através da sua morte pagou o preço do dote do casamento.
E ele então noivou com a sua igreja e fez uma aliança com a sua noiva. Mas ele está construindo ela, formando ela. Mas vai chegar um tempo, quando terminar a construção da mulher, no final do 6º dia milenar, o esposo vem casar com ela. E eu gostaria de ler com você o último texto desse dia, que nos diz assim, Apocalipse 19, versículos 7 a 9, nos diz assim: Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, falando do retorno de Cristo. Cristo deixará o Pai, se unirá à sua esposa, tornando um só, para todo sempre. E vai haver o casamento do Cordeiro, o casamento e as bodas do Cordeiro, onde o esposo vem casar com a sua noiva. E por isso diz: felizes são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Em Lucas tem um texto que nos mostra Deus, Jesus falando disso. Mas muitas pessoas estão sendo convidadas e estão arrumando desculpas. Um precisa ver o terreno, o outro precisa casar, o outro precisa disso e aquilo outro, mas não dá valor ao convite do casamento. Mas eu quero dizer para você que um dia, esse dia do casamento vai chegar. E todos aqueles que rejeitarem o convite do Senhor para as bodas do Cordeiro não vão poder entrar nessa grande festa que o Senhor vai realizar naquele dia. Não sei se eu consegui ser claro para você nesse estudo, mas o 6º dia da criação está nos falando disso, nos falando de muitas coisas. E eu queria recapitular. Os animais selvagens representam os reinos mundiais que iriam dominar essa terra. E nós já passamos por 6 impérios. Depois nós vemos então essa besta formada de 7 cabeças. Então nós já passamos por 6. E agora está se levantando a 7ª cabeça para dominar este mundo outra vez. A nova ordem, o novo jeito de ser, está se levantando a 7ª cabeça para formar então aquilo que o Apocalipse disse. Depois que essa 7ª cabeça se levantar, virá então o 7º rei, o 8º rei, que é um dos 7. O próprio anticristo, a antiga serpente, vai vir e vai dominar sobre todos os povos, línguas e nações. E vai perseguir o povo de Deus. A antiga serpente, o dragão, Satanás. Mas, depois que tudo isso acontecer, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele está formando a sua esposa. E depois de tudo isso, Ele irá dominar sobre todo o povo, língua e nação. E vai então haver um grande casamento com a sua esposa. Que Deus possa abençoar você. Busque a Jesus enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe a sua vida.